Boa tarde, agora oficial, para a gente começar. E eu gostaria de começar falando assim um pouquinho, só entendendo, só que você levantasse a mão assim, as pessoas que estão com a câmera desligada, eu queria pedir para, se possível, ligar a câmera, tá? O áudio de vocês vai estar desligado para não pegar o áudio, mas para a gente poder ir olhando um pouquinho para vocês, ver se está entendendo. Se tiver dúvida, eu vou tirar a dúvida no final, tá? E depois que acabar, a ideia da live é que a gente fique aí junto no máximo 30 minutos, tá? Feedback que eu recebi da última para a gente tentar fazer uma live mais curtinha. E a gente vai falar de um tema bem específico, né? Que é a gestão de equipe comercial. Eu queria saber que tem equipe comercial. Se você não está com a câmera ligada, você pode interagir pelo chat também. Então, é só você clicar lá no chat e você pode interagir por lá, dizendo se você tem equipe comercial ou não, tá? Se você... E duas perguntas. Uma, se você tem equipe comercial, e a segunda pergunta que eu queria fazer para você é se é o tipo de vendas tua, se é uma venda interna ou venda externa, tá? Se você tem equipe interna, quer dizer, o cliente vem até você, ou se é venda externa, você vai até os clientes. Tá? Então interage aí comigo no chat, vai colocando aí tuas dúvidas, tuas perguntas, que aí eu vou direcionando a nossa apresentação para esses temas, ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com você aqui um PowerPoint. Bem, para quem não me conhece, tá? Eu acho que algumas pessoas aí me conhecem, né? Eu trabalho com gestão há mais de 25 anos, tenho dois negócios hoje. Um deles é a Tech Software, que é uma empresa que desenvolve soluções na área de gestão, isso desde software, consultorias, e a Solace, que é uma empresa de treinamentos. Trabalho com vários programas aí de mentoria, de gestão, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, não vou me estender muito falando um pouquinho de mim não, mas quero compartilhar um pouquinho com você hoje sobre esse desafio que é gerir uma equipe comercial. Como fazer essa gestão de uma equipe comercial e o que a gente pode auxiliar, o que tem de ferramenta hoje para te auxiliar nesse processo de gestão. Então, para começar, eu queria conversar um pouquinho com você sobre os tipos de profissionais que existem em uma equipe comercial, tá? Eu vou estar focando mais para quem trabalha atendendo outras empresas, tá? B2B, vamos falar assim, tá? Que é o que eu poderia te falar que é mais complexa a gestão da equipe comercial. Então, para começar falando sobre esse assunto, eu quero separar três tópicos aqui, né? Três tipos de profissionais. Um é o profissional de marketing e vendas. Muitas pessoas confundem essa questão do profissional de vendas, acham que vai contratar um vendedor e ele vai dar conta de tudo, né? Ele vai conseguir novos clientes, ele vai cuidar dos clientes existentes, ele vai atender as propostas, qualificar cliente, vai fazer tudo. Na realidade, são três funções específicas aí. E eu quero falar um pouquinho de cada uma delas. Pode ser que no seu negócio hoje você não tenha essas três funções, mas você precisa pelo menos organizar as pessoas ou a pessoa que faz esse trabalho em três etapas. E são essas três principais etapas que eu vou trabalhar com você. A primeira é o marketing e vendas, né? Quais são as estratégias que você utiliza para fomentar a tua marca, fomentar os teus produtos e gerar novas prospecções do teu produto ou serviço. Tá? Tem pessoas hoje que usam anúncios patrocinados. Esse pode ser um dos profissionais da área da equipe comercial? Sim. Mas aí você precisa pensar que aquela pessoa que faz a programação dos leads, que faz a programação dos anúncios, esse é o profissional que você vai utilizar. Ele é o profissional responsável pela ativação. Não necessariamente ele é um profissional da tua equipe, tá? Ele pode ser um profissional terceirizado, como eu estou dando o exemplo agora.
sendo você trabalhando com ativação através de campanhas patrocinadas. Outra maneira de você ver esse profissional que faz ativação é o profissional que faz a prospecção porta a porta, ou que faz a prospecção ligando para novos clientes. Então, primeira fase é estruturar esse processo. Como você se comunica, como você se mostra para o mercado. Se essa primeira fase funcionar bem, a tendência é que comece a chegar interessados pelo seu produto ou serviço. E aí entra a segunda fase desse processo, né, que é o SDR, ou aqui, nacionalizando essa expressão, é o pré-venda. Então, quem é esse profissional que faz a qualificação das oportunidades que chegam na tua empresa? Bem, só para a gente entender que, através desse papo, você vai poder fazer um diagnóstico da tua equipe comercial, a primeira fase desse diagnóstico é: as pessoas estão entrando em contato com você querendo o teu produto? Se elas não estão entrando em contato, é porque essa primeira fase de marketing e vendas, de ativação, não está funcionando bem. Então você precisa modificar os canais de ativação, modificar a forma que você está buscando o cliente. Se essa primeira fase funcionar bem, aí você vai ter que ter uma qualificação melhor das pessoas que chegam interessadas. Um erro muito comum, inclusive, as empresas acharem que toda pessoa que liga ou que entra em contato por um e-mail, ou que te procura e deixa uma mensagem na rede social, ou que manda um WhatsApp para você, que todas essas pessoas são teus clientes. Não, não são. Tá? E aí entra esse trabalho que precisa ser muito bem feito de qualificação dos leads, qualificação das pessoas que entram em contato com você. Tá? Para qualificar, você precisa preparar esse profissional, para ir definindo com ele quais são os critérios para que uma pessoa seja o teu cliente. Então, por exemplo, você vende um produto onde o custo do produto representa X reais. Será que todas as pessoas que ligam são pessoas potenciais a comprar esses X reais desse produto? Não, o meu produto, como exemplo, o meu produto é para empresas que tenham acima de tantos funcionários, ou empresas que tenham faturamento acima de tantos reais. E aí eu começo a definir esses critérios para eu poder qualificar e saber se eu vou atender ou não essa pessoa. Tá? Até porque, se a etapa 1 funciona muito bem, a etapa 2 vai ter bastante trabalho. Então eu preciso fazer com que ela trabalhe em cima dos potenciais clientes, e não de qualquer cliente. Bem, feito essa qualificação não precisa ser só por valor, às vezes é por região. Vamos supor que a sua empresa ela atenda só uma macro região do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, então você atende Rio e Grande Rio. Então ligou, por exemplo, um cliente de São Paulo, ele não é pré-qualificado, ele não atende as especificidades, as especificações, vamos falar assim, do teu ramo de trabalho, do teu foco de atuação. E aí esse cliente ele não passa por esse processo de qualificação. Bem, passando pelo processo de qualificação, aí vem uma terceira etapa, um terceiro profissional, ou uma terceira parte de um profissional que precisa fazer essa atividade, que é o consultor analista de vendas. É a pessoa que vai cuidar desse lead que foi qualificado, desse potencial cliente, até o processo dele de fechamento da venda, né, de fechar a venda ou de desistir do negócio. Então, toda essa etapa é feita por esse consultor analista. Eu vou me ater, durante essa nossa live, a esses 3 profissionais. Tá? Se formos expandir um pouco mais esse conceito, a gente vai ver que tem vários outros profissionais que podem ser elencados tanto para cima como para baixo aqui. Okay? Mas eu vou me ater nesses 3 aqui. Outro ponto que é importante quando está falando de gestão de equipe comercial, é muito comum as empresas focarem a gestão da equipe comercial em cima da meta de vendas. A meta de venda é válida, sim, talvez não, com certeza é o principal indicador,
para ver se aquela equipe de venda está sendo financeiramente rentável, mas existem outros indicadores importantes para você mensurar se o problema que está acontecendo de não atingimento das metas é responsabilidade da equipe de vendas ou, de repente, do segmento de mercado que você está atuando ou, de repente, do tipo de cliente que você está atuando. Tá? Então, eu elenquei aqui mais 3 indicadores além do indicador de vendas ou meta de vendas, né? Por exemplo, eu coloquei um indicador de leads. Quantos leads você tem recebido? E toda vez que eu estou falando lead, eu estou falando num potencial cliente, ok? Se você ouvir lead, é uma expressão hoje muito utilizada por causa da internet. Né? Quando uma pessoa fica interessada pelo seu produto ou serviço pela internet, você faz um anúncio, alguma coisa. Quer dizer, quantos leads esse anúncio está gerando para você? Quantas pessoas entraram em contato com você? Mas isso já era um indicador que já existia há muito tempo, só foi uma reutilização, né, um novo termo para falar do indicador que já existia, que são os teus potenciais clientes, as pessoas que te procuram. Quantas pessoas te procuraram? Isso é um indicador que você precisa ter diariamente. Quantas pessoas estão entrando em contato diariamente querendo comprar o teu produto ou serviço? Quanto maior esse indicador, melhor está funcionando aquela primeira etapa de ativação da tua equipe comercial. Depois que você tem esse lead, né, mensurou essa quantidade de indicadores, o segundo indicador é quantos desses leads se tornaram qualificados. Por quê? Vamos supor que 10 pessoas entraram em contato querendo comprar o teu produto ou serviço por dia. Em média, 10 pessoas entraram em contato. Só foram qualificadas 2 pessoas em média. Isso demonstra claramente que você está divulgando mal os seus produtos e serviços. Você está divulgando de uma forma que está gerando leads, mas que não os leads que você gostaria, porque eles não estão qualificados. Então, o alinhamento entre a quantidade de leads que estão chegando e a quantidade de leads qualificados é muito importante para que a tua equipe comercial trabalhe em cima, de fato, de potenciais clientes, e não fique perdendo tempo com clientes que não são potenciais clientes, né, que só vão dar trabalho e não vão gerar resultados para você. Outro indicador, que eu gosto muito de trabalhar, voltando aqui um minutinho, outro indicador que eu gosto muito de trabalhar é o indicador de acompanhamento. O que é o acompanhamento? Quantos contatos você fez com clientes, ou cada membro da tua equipe fez com clientes por dia? Então, por exemplo, eu posso ter recebido apenas 2 leads hoje. Desses 2 leads, só um foi qualificado. Então, teoricamente, eu tenho que entrar em contato com uma pessoa, certo? Não. Eu tenho que entrar em contato com essa uma pessoa e mais com todos os outros contatos que estavam no processo de acompanhamento. Eu não sei quanto tempo você demora para fechar uma venda, mas às vezes o ciclo entre a pessoa entrar em contato com você e até ela comprar o teu produto ou serviço, isso pode demorar dias, semanas e talvez até meses. Então, como está o acompanhamento disso? Definir um índice, né, um indicador de acompanhamentos dia é importante para você ver o quanto a tua equipe comercial está trabalhando. Quanto de ações ela está provendo diariamente. E aí, dependendo desse acompanhamento, se ele for bem sucedido, a tendência é que gere o quarto indicador, que são as vendas. Quantas vendas foram realizadas em quantidade e também em valor. Tá? É importante aí, dependendo do segmento, definir se vai trabalhar por quantidade, se vai trabalhar com valor. Tá? Então, isso tudo você pode mensurar nos seus indicadores. Bem, a ideia era essas 4 dicas de indicadores, tirar um pouco daquele peso que antigos gestores colocam em cima da venda, né? Meta de vendas, se não bate a meta de vendas tem que mandar embora. Né? Tem muita gente ficando doente, tem muita gente tendo problemas psicológicos por essa pressão
exacerbada sobre as vendas. E quando você trabalha com outros indicadores, como eu informei aqui, às vezes o problema não é nem do vendedor, né? Às vezes é um problema gerencial que a empresa precisa se reorganizar na ativação, na captação e na qualificação desses produtos, desses potenciais clientes. Bem, se a gente entendeu o caminho, os leads, que como eles vêm, como eu tenho que gerir essa equipe, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as etapas de um processo de venda. Eu fiz aqui um processo padrão, tá? Isso vai se adequar para cada empresa. Cada empresa ela tem sua particularidade e aí é importante você, enquanto gestor, analisar quais são as fases do teu processo de vendas. Tá? Eu dei aqui algumas fases básicas só para a gente exemplificar cada uma. Então, o primeiro passo. O lead foi prospectado, né? Você fez ativações e esse lead entrou em contato com vocês. Alguém te procurou pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, alguma forma a pessoa entrou em contato com você. Esse cara, ele é o prospect, ou lead, né? Ele está aqui na etapa de prospecção, primeira fase do teu funil de vendas. Entender quantos estão em prospecção. Depois que acontece essa etapa de prospecção, esse lead, eu vou continuar chamando de lead, o potencial cliente, tá? Só para vocês acostumarem com a terminologia, quem não está acostumado. Esse lead ele vem para uma etapa de qualificação. O que é essa qualificação? Eu vou ver se ele está no perfil ou não. Entendo o perfil, entendo esse cliente, faço a triagem com ele. Qual é o próximo passo? Entender o produto dele para enviar uma proposta. Tá? Quando isso funciona bem, eu paro de ficar enviando proposta de qualquer maneira. Eu lembro que eu fiz uma consultoria há um ano atrás para uma casa de festas, que todo mundo que ele pedia preço de cotação de festa no WhatsApp, eles mandavam a proposta. E nisso, era assim, se mandava 20 propostas e se fechava uma, porque um monte de gente só querendo preço, só querendo preço, só querendo preço. Será que quem está querendo preço merece uma proposta? Talvez não. Talvez ele precise ser qualificado para entender se é o teu perfil de cliente e aí sim enviar uma proposta. Vão concordar comigo, vocês podem concordar comigo que mesmo sendo um processo extremamente automatizado, enviar a proposta é um trabalho a mais. Então não vamos enviar proposta para quem não merece receber proposta. A ideia é essa. Depois que eu envio essa proposta, tá? Com isso, o que a gente já consegue aqui nesse momento? Né? Eu consigo aqui saber quantos leads entraram e quantos leads foram qualificados, ok? E quantas propostas eu enviei. Olha só que legal, eu tenho 3 indicadores diferentes aqui. Aí eu vou trabalhar a quarta fase desse processo, que é o quê? Começar a negociar essas propostas. Saber se o cliente recebeu, saber se ele ficou satisfeito com a proposta, saber se a proposta estava dentro das expectativas dele, se vai atender em questões de produto. Aqui eu pego essa quantidade de clientes, olha, e jogo ele numa lista dos meus clientes que estão em negociação. No momento que eu começo a conversar com esse cliente que recebeu a proposta, afinar esse processo de negociação, eu começo a sentir quem é o cliente que está para fechar e quem é o cliente que ainda está em processo de negociação. Os clientes que eles começam a estar mais interessados, estão caminhando para o processo de fechamento da venda, eu coloco ele numa próxima etapa desse meu ciclo de venda. É o que nós chamamos de funil. Então vejam só, aqui no início do nosso funil, entra as prospecções que vão vão passando pelo funil, me deu um branco na palavra, né? Vão passando pelo funil ali, afunilando, perdão, né? Vai afunilando no teu funil, qualificados, aí afunila um pouco mais quem envia a proposta, afunila um pouco mais quem você está negociando, até que vai bem para a pontinha do funil,
que é quem está em fechamento. Aqui são os clientes que você não pode perder de vista. Eles estão ali na hora quase H de fechar o negócio, né? Esses clientes precisam ser bem atendidos aqui, né? Cuidados, né? Para que você não perca o time de venda e esse cara volte para um processo de negociação ou um processo de stand-by ou retenção. Tá? Vou explicar eles um pouquinho mais para frente. Bem, se está bem na ponta do funil, qual é o próximo passo? Fechar esse negócio. Tá? Então aí é quando o cara sai aqui embaixo, teu potencial cliente sai aqui embaixo e ele adquire teus produtos e serviços. Eu lembro, é muito comum você, quando está conversando com a equipe de vendas, o vendedor gosta da expressão assim, cliente tal, está praticamente fechado. Cliente tal, está praticamente fechado. Isso são as desculpas que os vendedores dão para justificar o não atingimento da meta. A meta está baixa, não bateu a meta ainda, não está acontecendo a venda, então o que eles começam a falar? Está todo mundo praticamente fechado. Praticamente fechado não é dinheiro no bolso, então precisa ter estratégia aqui para jogar ele para fechado, tá? Precisa ter uma boa estratégia comercial para jogar ele aqui para baixo. Quando você separa a tua equipe em etapas, como eu estou mostrando aqui, qual é a vantagem disso? A vantagem é que você pode ter indicadores em cada uma das etapas. Quantos clientes entraram, quantos que foram qualificados, quantos eu enviei proposta, quantos foram negociados, quantos chegaram em fechamento e quanto de fato fechou. E aí, nessa história, eu consigo ver a eficiência da minha equipe de vendas. Eu recebi 10 prospects, qualifiquei 8, enviei proposta para 8, coloquei 8 em negociação. Na hora de fechamento, só consegui jogar 2 para fechamento. E só fechei com 1. Então, eu tenho 1 para 10 aqui, de quantidade de prospects que entra. Então, eu posso ver que o problema não foi a qualificação, foi entre negociação e fechamento que caiu de 8 para 2. Então, eu sei que eu tenho que atuar melhor nessa etapa do meu funil de vendas. Melhorar a capacitação, melhorar o treinamento, melhorar as estratégias de promoção, para que, de fato, prover ao fechamento. Agora, aqueles clientes que não fecharam, eles estão aonde no teu funil de vendas, né? Eles podem estar em cada uma dessas etapas, eles podem estar naquela opção stand-by. O que seria o stand-by? O cliente já determinou que ele não vai comprar agora, ele pretende comprar no futuro. Esse que pretende comprar no futuro, ele não está em negociação, ele sai de negociação ou sai de fechamento e vai para o stand-by, para no futuro eu retomar todo esse processo. É como se tivesse um lead congelado, né? Você congela, igual comida, né? Comida congelada. Como é que funciona a comida congelada? Você congela porque não é a hora de se alimentar. Você quer, na hora que precisa se alimentar, o processo seja mais rápido. Então, quando você pega um cliente que está em negociação e ele fala assim, eu não vou fechar agora, vou ver isso só a partir do mês de abril. Então, você faz o quê? Comida congelada. Coloca esse cliente no freezer para que quando chegar o mês de abril ele já está preparado e não estragou. Se você não pegar esse teu contato, esse teu lead, e jogar no stand-by, ele vai se perder no processo. E aí, em abril, você não vai lembrar de ligar para ele e ele vai retomar a necessidade ou problema dele e vai querer comprar. Não vai ter um contato seu e pode ter um contato do teu concorrente. E aí você perde o negócio. Então é muito importante cuidar dos clientes ou dos potenciais clientes que entram nessa fase de stand-by. Agora vamos falar um pouquinho de retenção. O que é a retenção? Retenção é aquele cliente que, nesse processo, ele simplesmente não avançou para a próxima fase. É o cliente que continua em negociação, em negociação, em negociação e não passa adiante disso. Né? Então, esse cliente cai na retenção. Você precisa ter estratégias diferentes para reativar esse cliente no processo. Ou até para eliminá-lo do teu processo comercial.
Se você imaginar que você vai ter que ter uma periodicidade de contato com todos os clientes que estão no teu funil, imagina só você ficar ligando, entrando em contato com pessoas que não estão te dando atenção. Então, esse cliente que não está te dando atenção, ele vai para a retenção, até num futuro, talvez, ele sair de retenção e ir para o arquivo morto e ser descartado, né? Foi um cliente que foi descartado nesse processo. Ok? Espero que vocês estejam entendendo essa etapa do processo aí de qualificação dos leads. Tá? Isso é muito importante, né? Essa etapa. Então, aqui eu coloquei alguns links a mais, né? Da onde pode vir essas retenções. E agora eu quero aproveitar um pouquinho para mostrar como que a gente pode fazer isso dentro da nossa plataforma de gestão MyHeaven. Nós temos a TechSoft, ela tem uma plataforma de gestão, onde ela tem vários módulos, né? Então é um sistema de RP completo, com CRM e também PCP, para administrar todas as áreas da sua empresa. A gente atua em vários segmentos, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente faz isso dentro do MyHeaven. Então, só um minutinho aqui. Estou olhando os bilhetinhos. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. Essa é a nossa plataforma, o MyHeaven. Tá? Eu vou entrar numa loja de demonstração aqui nossa, só para a gente poder ver um pouquinho dos dados. Então, é um sistema totalmente web, multi-empresa, então você pode, ao entrar aqui e selecionar a empresa, você pode administrar empresas e equipes totalmente separado ou em conjunto. Tá? E aí, dentro dessa plataforma, você tem uma infinidade de opções aí, que se você tiver mais interesse no final, eu vou passar o link da nossa demonstração, para que você possa assistir uma demonstração completa do sistema. Tá? Mas eu vou me ater hoje a algumas opções que estão focadas nessa área comercial. A primeira delas é a gestão de clientes. Então, a gente tem aqui um cadastro muito completo, tá? Então, com um diferencial aqui do MyHeaven, onde você tem uma opção onde você encontra o cliente e você logado, você tem a opção de seguir o cliente. E é interessante, olha só, é o mesmo conceito que quando você está seguindo alguém na internet, né? Então, tudo que aquela pessoa acaba postando, você acaba recebendo dela. E quando você segue um cliente, tudo que acontece do cliente dentro do sistema, você é notificado aqui em cima. Então, se o cliente pediu uma cotação, se o cliente pediu uma segunda via de boleto, se ele comprou um produto, você vai sendo notificado aqui. Isso é muito legal para quem trabalha em equipe de vendas e separa a sua equipe separa a sua carteira de clientes por clientes, né? Por vendedores, perdão. E você tem os dados básicos, a gente tem integração com o catálogo de CNPJ e catálogo de CEP, então quando você coloca, por exemplo, um CNPJ, o sistema já vai localizar, já achou aqui que a DataSource já é um cliente cadastrado, só para mostrar para vocês. Também tem integração com o catálogo de CEP do Brasil inteiro, então isso facilita você ter um cadastro mais uniforme. A gente está colocando agora a integração aqui também com o número de celular, você clicando, ele já vai abrir o WhatsApp Web para você poder interagir com os clientes, ter o via WhatsApp. Tá? Você tem na ficha de clientes ainda várias preferências onde você pode separar a tua carteira de clientes por vendedor. Então, cada vendedor tem acesso só à sua carteira de clientes, isso é muito legal. E como é um sistema 100% online, você consegue que o teu vendedor, aonde ele estiver, ele consiga abrir o sistema, colocar pedidos e ele só acessar os seus clientes, só a sua carteira de clientes. Na ficha do cliente você tem um painel completo com tudo o que aconteceu com esse cliente. Então, você veja que eu estou na ficha do cliente, eu posso ver o financeiro desse cliente, eu posso ver se esse cliente, quem são os responsáveis de contato, ter os dados dos responsáveis, ter as propostas de orçamento que foram geradas para esse cliente, se esse cliente fez compras, então tudo isso vai aparecendo na ficha do cliente.
Outro ponto importante, eu quero mostrar para vocês a parte de propostas propriamente dita, né? Onde ficam os orçamentos. Tá? Então, pensando um pouquinho lá naquele PowerPoint que a gente estava vendo, vou voltar ele aqui. Deixa eu compartilhar as duas telas aqui para a gente poder ver tudo. Né? Então, pensando um pouquinho aqui no PowerPoint, então, desde o momento que eu qualifico um lead, eu já coloco esse lead dentro do sistema. Então, qualifiquei o lead, qual é o próximo passo? O próximo passo é vir cadastrar esse potencial cliente. Eu vou cadastrar ele no sistema, só que com um diferencial. Eu vou cadastrá-lo, em vez de cadastrar como cliente, eu vou cadastrar como prospect. E aí eu posso tirar relatórios e analisar os meus prospects e quem efetivamente virou cliente. Depois desse processo, eu vou mostrar para vocês aqui, no orçamento, o nosso painel de orçamentos. O que é um painel de orçamentos? Vou pedir aqui o ciclo. Todo o nosso painel ele é desenvolvido baseado em ciclos. Então, aqui ele está montando. O que são cada uma dessas colunas do nosso painel? Para quem já ouviu falar um pouquinho, ou quiser estudar um pouquinho mais o assunto, isso aqui é um modelo de Kanban. Kanban, eu tenho as colunas aqui e os meus leads eles vão andando nas minhas colunas aqui. Tá? Esse Kanban é muito interessante e aí você personaliza cada etapa do teu processo de vendas. O que seria isso aqui? Cada coluna é uma etapa dessa aqui. Então eu posso, por exemplo, cadastrar os meus potenciais leads como cliente, imediatamente vir aqui e gerar uma proposta, um orçamento que vai ser incluso no sistema. A partir do momento que eu gero esse orçamento, o que eu estou fazendo com esse lead? Andando com ele na minha etapa aqui. Qualifiquei, enviei proposta. Preparo a proposta dentro do sistema. Então a gente tem aqui, pegar só um exemplo. Né? Então eu tenho os dados desse cliente, eu tenho os itens que ele vai incluir nessa proposta, e aí eu posso criar os itens. Eu tenho versionamento de propostas, então eu posso fazer cópias das propostas e ter várias propostas de cliente. Eu tenho telemarketing, que é fundamental você registrar tudo que está sendo conversado com cada cliente, e eu posso imprimir essa proposta. Tá? Inclusive, a gente tem também dentro do sistema um gerador de propostas muito interessante que eu posso personalizar cada etapa dessa proposta como se fosse um editor de texto Word. Eu abro quase um editor de texto Word dentro do sistema e aí eu preparo todos os detalhes da minha proposta aqui para o cliente. Essa proposta que eu gerei, eu posso imprimir para o cliente, eu enviar gerar PDF e enviar por e-mail para o cliente. Ok? Em cada cartão aqui, se olharmos aqui, ó, cada quadrado desse aqui é um card, é um cartão do cliente, de proposta. Que é o quê? Olhando mais uma vez lá para nossas etapas, é cada etapa dessa, quantas propostas tem em cada etapa. Então, por exemplo, sem status, eu posso te dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, tenho bastante propostas sem status. Ó. São propostas que entraram no sistema, mas que ainda não foram qualificadas, então elas ficam sem status. Eu tenho 250 mil aqui nesse meu exemplo de propostas não qualificadas ainda. O que é isso? É dinheiro que está fora do funil. É dinheiro, por exemplo, de clientes que ainda não entraram no funil aqui. Tá? Eles estão aqui no etapa de prospecção, ainda não foram nem geradas as qualificações deles. Depois que eu qualifico, eu tenho aqui no meu funil de exemplo para vocês, eu tenho uma etapa de enviados. O que são os enviados? As propostas que foram enviadas para o cliente. Nesse caso aqui, eu tenho 4 propostas, que me soma R$64 mil. Então, veja bem, numa única tela, isso que eu queria mostrar para vocês, que é bem bacana, eu consigo ver cada etapa do meu funil. Quantos clientes estão em fechamento, quantos clientes foram fechados, tá? Quantos clientes estão em stand-by. E com isso eu não deixo clientes
passarem em branco, né? Quantos clientes foram perdidos, ó? Quantos clientes que desistiram em negociação, fechados e recebidos, tá? Olha só que bacana, eu posso criando as etapas do meu funil e eu vou andando com eles. Vou dar um exemplo aqui. Esse shopping Pet Lagos, tá? Suponhamos que eu entrei em contato com esse cliente agora e acabei de enviar a proposta para ele. Então eu venho aqui, seleciono qual é o status dele. Então ele vai agora para o enviados. O que aconteceu com esse shopping Pet Lagos? Ele já saiu daqui e ele já veio para a minha coluna de enviados aqui, ó. Então eu andei com esse lead. Outra coisa importante é a questão de atendimentos aqui. Eu posso ficar registrando tudo que eu vou conversando com esse cliente, inclusive por departamento. É um CRM embutido na área comercial, né? Então eu digo qual é o tipo de atendimento, isso tudo nossa equipe comercial, nossa equipe de implantação vai te ajudar a organizar. E aí eu descrevo aqui tudo que foi conversado com esse cliente. Para que eu faço isso? Para gerar histórico. A partir daí que eu vou lançando esses dados, quando eu clico em atendimentos, eu consigo ver aqui a lista dos históricos. Deixa eu ver se eu tenho algum cliente aqui que eu consiga achar histórico de atendimento aqui para mostrar para vocês. Eu não vou achar agora, não. Agulha no palheiro, né? Na minha demonstração aqui não tem dados. Okay? Mas à medida que você vai colocando, ele vai aparecendo aqui. Outro ponto importante, então, é o que a gente chama de ciclo. Então, eu vou pegar um cliente aqui, por exemplo, esse cliente aqui, vou pegar o primeiro aqui, esse primeiro cliente aqui, eu vou editar a proposta, suponhamos que esse cliente chega para você e fala assim, olha, eu não quero fechar isso agora no mês de março, não, eu quero ver isso só no mês de maio. E você pega e altera aqui. O que eu acabei de fazer, eu peguei esse orçamento, essa proposta, essa negociação e tirei da etapa que estava aqui. Ela já saiu daqui, Calimã já não está mais aqui. Se eu for agora pesquisar o meu painel do mês de maio, vou pegar especificamente do mês de maio, olha lá, só tenho uma proposta fechada no mês de maio, que é a Calimã. Ele já trouxe ela para o novo funil. Então isso é bem bacana, porque faz com que você não esqueça desse cliente. Quando chegar no mês de maio, ele vai abrir o painel e já vai te dar todos esses dados do cliente. Tá? É claro que eu estou mostrando para vocês só a parte de propostas do nosso sistema comercial, né? da parte do sistema comercial. Mas essa proposta, você fechando, ela vai virar um pedido de venda que pode gerar necessidade de cotação de preços e compra de mercadorias, que depois vai dar entrada no estoque até que isso seja faturado. Então, todo esse processo, desde a questão da proposta até a movimentação aqui, o painel de faturamento, tudo isso a gente controla através do sistema. O sistema já abre aqui, à medida que esse lead vai andando, ele vai caminhando até chegar no painel de faturamento. E o mais legal de um sistema integrado é que quando você fatura esse cliente, além dele emitir nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor, nota fiscal de serviço, o que a sua empresa necessitar, ele já lança esses dados no contas a receber também. Mas isso já é assunto para uma outra aula, né? Bem, eu queria deixar agora aqui com vocês os nossos contatos, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do MyHeaven, ou até trocar um pouco de papo sobre essa questão de qualificação de leads. Como eu falei aqui, estão os nossos módulos, comercial, financeiro, CRM, serviços e produção. Também atuamos na área de franquias e ponto de vendas. Tá? Aqui está o nosso site, techsoftware.com.br/demonstração. Você consegue fazer um cadastro lá e assistir a demonstração do nosso software. Okay? Espero que tenham gostado. E eu vou ficar com a sala aberta aqui
para quem quiser bater papo aí durante uns 5, 10 minutinhos e tirar dúvidas e tudo que a gente puder falar. Sucesso para todo mundo e vamos ficar em casa, né?